O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esse relato da luta de Jacó com esse homem que, na verdade, parece que ele está lutando com Deus, ao mesmo tempo parece que ele está lutando com um anjo. Na luta, Jacó faz uma exigência, e que eu creio que deva ser hoje também a nossa exigência, quando nós nos colocarmos na presença de Deus. Não te largarei, disse Jacó, se não me abençoares. E por que Jacó, ele insistiu para que o homem de Deus, ou o próprio Senhor, ou o anjo, essas figuras que a palavra do Senhor deixa meio não tão certa. Por que ele exigiu isso? Porque Jacó sabia da grandeza e da beleza do que era a bênção. Aliás, ele, impulsionado pela sua mãe, rouba a bênção que seria dada a Esaú. Isaac ia abençoar o filho Esaú. E a mãe escutou o comentário do pai ao filho dizendo: fazes isso, e quando você concluir o que eu te pedi, venha para que eu coma, e após comer eu te abençoarei. E a mãe faz todo um jogo para que Jacó receba essa bênção que seria dada a Esaú. E Isaac abençoa Jacó. Como ele já tinha a consciência da beleza e da grandeza da bênção do pai sobre a sua vida, ele disse também para esse homem. O homem disse a Jacó: larga-me, pois já surge a aurora. Mas Jacó respondeu, eu falo e você repete: não te largarei, se não me abençoares. Papa Francisco, ele contando, eu já disse isso aqui, a respeito do pai que está com a filha no hospital junto com a mãe, e o médico diz ao pai que não tem mais o que fazer por aquela filha, que ela está prestes a morrer. O pai deixa a filha com a mãe no hospital, viaja 2 horas a um santuário da Virgem Santíssima na Argentina,
Chega nesse santuário, ele encontra o santuário fechado, e o pai não perdeu tempo. Agarrou as grades que circulava ali, que fechava o santuário, e ali esse pai gritava ao Senhor por intercessão da Virgem pela cura da filha. E o Papa disse que ele gritava alto. E quando o pai volta ao hospital, para a grande surpresa do pai, da mãe, a filha estava plenamente curada. Eu não sairei daqui enquanto tu não me abençoares. Qual é o grande problema? Nós não temos solicitado do Senhor as bênçãos. É aquela historinha. Morre o indivíduo, chega no céu, ansioso por conhecer o céu. São Pedro começa a mostrar para ele o paraíso. E ele vai andando com São Pedro pelo paraíso, vai contemplando, vai se admirando com a beleza do céu. E em um dado momento ele vê um galpão. Ele sempre se antecipava na frente de São Pedro para querer conhecer os lugares, sempre mais rápido, ia na frente. E ele sai à frente, entra naquele galpão, e São Pedro vai correndo atrás, e ele já começa a contemplar um mundaréu de caixas, e em cada caixa ele vê um nome escrito: Padre Edmilson, Manuel, Francisco, João. E ele começa a correr e encontra ali naquele grande galpão uma caixa com o seu nome. E entusiasmado, ele já pega aquela caixa e já coloca no chão, e já começa a verificar toda a riqueza dentro daquela caixa. E ele pergunta, São Pedro já chega e ele diz: o que você faz aí? Ele conta para São Pedro a antecipação dele. E ele pergunta para São Pedro: o que significa isso? E São Pedro responde para ele: tudo isso que você contempla nesta caixa era todas as bênçãos de Deus que Ele tinha aqui no céu reservado para você. E aí ele pergunta: mas por que eu não recebi? E aí São Pedro diz para ele: você não pediu? A bênção de Deus para cada dia. E se nós não pedirmos, ela fica reservada lá. O Senhor tem bênçãos. O Senhor tem graças para distribuir largamente sobre nós. Mas nós não temos feito do Senhor, para com o Senhor, como Jacó, essa exigência: eu não sairei daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica a respeito da bênção. As bênçãos divinas manifestam-se em eventos impressionantes e salvadores. E aí começa a falar a respeito do nascimento de Isaac, a saída do Egito, o dom da terra prometida, a eleição de Davi, a presença de Deus no templo, o exílio purificador e o retorno de um pequeno resto, a lei, os profetas e os salmos, que tecem a liturgia do povo eleito, lembram essas bênçãos divinas e ao mesmo tempo lhe respondem mediante as bênçãos de louvor e de ação de graças. E aí a igreja continua. Na liturgia da igreja, escuta, a bênção divina é plenamente revelada e comunicada. De que forma? O Pai é reconhecido e adorado como a fonte e o fim de todas as bênçãos da criação e da salvação. Em seu verbo, o Filho encarnado, morto e ressuscitado por nós, Ele nos cumula. E Paulo vai dizer isso escrevendo aos Efésios, quando Paulo, na primeira carta
ou melhor, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda bênção espiritual nos céus em Cristo. Nos abençoou com toda bênção espiritual em seu Verbo encarnado, diz a igreja, morto e ressuscitado por nós. Ele nos cumula com suas bênçãos e por meio dele, do Verbo, derrama em nossos corações o dom que contém todos os dons. O Espírito Santo. Diríamos a bênção por excelência. Nós precisamos aproveitar daquilo que o Senhor tem reservado. Na Canção Nova, e se há algum irmão perdendo esse detalhezinho, que talvez para você já não seja tão significativo, volte a dar significado a ele. Eu acho bonito até entre nós, ministros ordenados. Eu, todas as vezes que me encontro com um ministro ordenado da igreja, a primeira frase que eu uso para ele é: padre, sua bênção. Aí o padre fala para mim: Deus te abençoe. E ele também não perde tempo, fala: sua bênção. E eu falo: Deus te abençoe. É que a gente acostumou, né? E não temos a dimensão do que nós estamos pedindo e do que estamos recebendo. Imagina, sua bênção. Qual é a frase? Sua bênção. Sua bênção. Sua bênção. Olha quantas bênçãos que eu ganhei. Imediatamente aproveitei. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Não é pouca coisa, é muita coisa. Deus te abençoe, padre. Como também quando você pede, eu lhe dou. Peça para o padre. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Olha que lindo, a bênção. E nós temos, Deus te abençoe, Ricardo. Nós temos perdido a dimensão. Olha o que o catecismo diz: todo batizado é chamado a ser uma bênção, a ser uma bênção, mas ao mesmo tempo, diz o catecismo, e a abençoar. Foi o que fizemos agora. A abençoar. Deus te abençoe. Ô papai e mamãe, volta. Volta. É filho de quem as duas menininhas? De quem? Sua. E a outra é sua. Isso. Por que eu estou perguntando? Eduquem as duas a pedir a bênção. Ela está falando ali: ela me pede a bênção antes de dormir, todos os dias. Vamos aplaudir? Todos os dias. E ela está sacudindo a cabeça dizendo: é isso mesmo, padre. E você é filho de quem? É. Dos dois. Você pede bênção para os dois? Olha para o padre, não olha para eles não. Você pede, olha para mim. Você pede bênção para os dois? Fez assim com a mãozinha, mais ou menos. Papai, mamãe. E você, qual o seu nome? Thomas. Thomas, toda noite, Thomas, olha para o padre, antes de você dormir, ou ao acordar, a primeira frase que você tem que se dirigir a eles dois é: papai, sua bênção. E o papai vai dizer o que para o Thomas? Mamãe, sua bênção. A mãe vai dizer o que para o Thomas? Ouviu? No telefone, quando eu ligo para a mamãe, a primeira frase: alô? Eu já sei que é ela, reconheci a voz. Sua bênção, mãe. E ela responde, se ela estiver me assistindo, ela está dizendo de lá: Deus te abençoe, meu filho. Sua bênção, mãe. Ela está respondendo: Deus te abençoe. Já recebi a bênção da mamãe agora.
Se papai estiver assistindo, talvez não, mas se ele tiver, sua bênção, pai. É a frase. Porque como batizado, diz a igreja, somos chamados. É um chamado que Deus nos fez. Eu não saio, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Porque Jacó sabia da importância do que ele estava exigindo do homem de Deus. Senão ele não pediria a bênção. E você vai percorrer, depois de Abraão, diz o catecismo da Igreja Católica, com ele a bênção ela é revelada desde Abraão até em Jesus Cristo. Nós vamos contemplar esta manifestação da bênção em todos os textos bíblicos. E um Deus que se compraz em abençoar. O que acontece com esse mudo? Enquanto o mudo não é abençoado, ele permanece mudo. Na hora que o mudo faz a experiência da bênção, o mudo começa a falar. E diante do abrir de boca do mudo, as multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu. Aqui o texto bíblico fala coisa. Vamos trocar coisa por bênção igual em Israel. O mudo recebe de Jesus uma grande bênção. Nele, em Jesus, o mudo foi abençoado. Aquilo que Paulo vai dizer escrevendo aos Efésios: nele somos cumulados com toda sorte de bênção. Olhe para o Padre. Se a nossa vida vai mal, não é culpa de Deus. Bate no seu peito. É culpa nossa. A nossa caixa está lá lacrada no céu, porque nós não temos solicitado de Deus as bênçãos. Observa, quando a comunidade começa a envolver-se e a solicitar de Deus a bênção, Deus manifesta-se ou não? Claro que se manifesta. A Canção Nova é prova disso. Os irmãos, e quantos irmãos? A Eliana Sá, que está aqui, que já teve um câncer, que hoje vive a questão normal, né? Que passou pelo câncer, de quando em quando precisa voltar ao médico para verificar como é que está a saúde. Mas ela foi agraciada, diríamos assim, com uma grande bênção. O Senhor a poupou, isso é bênção. Bênçãos maiores, bênçãos menores. Aliás, quem comeu hoje, almoçou? O teu almoço é fruto da bênção de Deus. Não é simplesmente, nós da Canção Nova chamaríamos providência divina. O nosso almoço é fruto da providência divina. O que é providência divina? É a bênção do Senhor materializada no nosso almoço. Deus que cuida de nós e que nos alimenta. Como alimenta as aves do céu, Deus nos alimenta com arroz com feijão. É Deus nos abençoando. Só que ao mesmo tempo, o que diz a igreja? Se somos abençoados, precisamos nos tornar para os outros também uma bênção. Isso significa que você não pode lançar sobre o outro nenhum tipo de palavra de maldição. E aí vem o cuidado com as nossas bocas. Cuidado com aquilo que nós falamos. Nós adquirimos certos hábitos perigosos, que vão se tornando corriqueiros no nosso dia a dia. Vamos nos acostumando. Vai se tornando no nosso meio, aparentemente, algo entre aspas, normal. Observa como nós falamos mal com muita facilidade. Eu não sei se alguém fez isso
receba um puxão de orelha do padre. Se alguém reclamou da chuvinha que aconteceu hoje pela manhã, cria vergonha na cara. Chuva é sinal da bênção. Ou se alguém está reclamando do friozinho, cria vergonha na cara. Friozinho é um abraço de Deus diferente. Ou como um calor tremendo, é um abraço de Deus caloroso. Um abraço quente de Deus. Mas em tudo, a manifestação da bênção. Eu lembro de um homem de cabeça branca, cabelos grisalhos, falando só para a comunidade de Canção Nova, há muitos anos, ali no Capelão, do outro lado, quando existia o Capelão, ele dizia: chegará um tempo em que o sol, ele vai ficar extremamente quente. Já é quente, mas ele vai ser muito mais quente do que ele já é quente. E ele dizia para a comunidade, naquela época: meus filhos, minhas filhas, não reclamem do sol. Eu não esqueço disso. E eu moro no Tocantins. E eu me acostumei a usar preto. As pessoas perguntam: o preto esquenta, Prado? Eu falo: esquenta nada, é frio. Maravilhoso. Claro que esquenta. Mas eu já coloquei dentro de mim essa consciência. Eu não posso reclamar do sol, como também não posso reclamar do frio. Reclamar, você já sabe o termo reclamação. Às vezes a gente comenta: está tão frio, não estamos reclamando, estamos comentando que está frio. Mas o reclamar, a pessoa já tem o intuito de reclamar, ela já tem dentro dela o desejo de fazer a reclamação. Evitemos. Por exemplo, uma experiência vivida pelo padre, quando eu cheguei, por exemplo, na nossa missão de Campo dos Goitacazes. A gente vai passando a má notícia, né? Quando eu cheguei ali na missão, nós íamos fazer uma vigília, um trido, abrindo o ano. E aí, a cidade de Campos, as pessoas diziam assim, que já é comum, né? Mas vai fazer nessa época, no mês de fevereiro, não vai dar ninguém, porque o povo de Campos... Aí começava a falar. Mas sem maldade, sem maldade. Não era com desejo de querer falar mal. E eu disse um dia, aquilo foi me incomodando, um dia eu disse: amados, vamos evitar falar mal. Porque sem perceber, estamos falando mal. E nós não viemos para cá para falar mal. Não é maldade, não é desejo de vocês querer, mas é porque nós fomos assimilando a própria cultura dos campistas. Porque os próprios campistas estão me escutando agora, me assistindo. Vocês sabem que eu não estou mentindo. Vocês falam mal de vocês mesmos. Estou mentindo? Vocês falam mal do pessoal que dirige aí em campo, diz que ninguém sabe dirigir, dirige muito mal. Não é assim? O pessoal de Campos deve estar confirmando assim com a cabeça. Porque na missa, inúmeras vezes nas missas de quinta-feira, eu puxava a orelha dos campistas dizendo: nós não podemos ser nós os portadores da palavra negativa, porque na palavra negativa está a maldição. Nós temos que ser portadores da palavra positiva, da palavra que está tomada pela bênção. Vamos abençoar. Não, trabalhar com os jovens aqui em Campos, os jovens de Campos, os jovens de campo. Olha, o nosso grupo de jovens sarados da Casa de Missão de Campos é o maior grupo da cidade de Campos. Por quê? Porque nós começamos a abençoar a juventude. Eu fui educando pedagogicamente a minha comunidade a falarmos diferente, a não propagarmos esse tipo de comentário, porque nesse comentário não está a bênção. Eu estou traduzindo a palavra de Deus para uma linguagem, para o nosso dia a dia, para coisas simples, como Santa Paulina. Ela foi santificada, diz a igreja hoje na oração, através da aprovação, do trabalho humilde e da oração. Então estou falando de coisas simples. Evitarmos esses tipos de comentário, porque eles não atraem a bênção. Não atraem. Nem é bom insistir. Não adianta. Já tentamos, não vai dar certo.
Já ouviu esse tipo de comentário por aí? Ah, não, não. Você vai ver, você vai se decepcionar. Vai ser um fracasso, você vai se frustrar. Já ouviram esse tipo de expressões? São expressões carregadas pela maldição. Paulo vai dizer para nós o contrário: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Tudo posso. Tudo. Fala isso para você mesmo. Tudo posso. Tudo posso. Eu posso andar sobre as águas, sim ou não? Em Jesus Cristo eu posso. Nunca andei não, mas eu posso. Não tentei também andar sobre as águas, mas nele eu posso. Nele eu posso. Porque nele, Paulo afirma, eu fui cumulado com toda sorte de bênçãos, até para andar sobre as águas. Nele. Então, se as coisas estão indo mais ou menos, é que está faltando essa propagação da bênção. Se alguém me perguntar hoje, como é que está a sua casa, padre? A minha primeira expressão vai ser essa: está ótima. Mas o senhor não está falsificando, não? Não. Para mim está ótimo. Não sei se para os seminaristas está ótima, mas para mim está ótima a minha casa. E se não estivesse ótima, eu não vou falar que a minha casa está, porque eu não quero lançar sobre ela a maldição. A minha casa é um terror, a minha casa é uma confusão, a minha casa nada dá certo, a minha casa... Já escutaram as expressões? A casa do vizinho é excelente, mas a minha, padre, você não tem abençoado sua casa. E você não tem sido portador da bênção para a sua casa. Você vai voltar para a sua casa já já abençoado. O Senhor Deus Todo-Poderoso vai ser assim: te abençoe, não é assim? E o Padre vai fazer: te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão responder? Amém. Graças. Ou amém mesmo, né? Vocês vão voltar abençoado. E por que quando vocês chegam lá vocês não são bênçãos? Às vezes vocês acham que o padre fica brincando com vocês. Mostra para o seu irmão qual é a cara que você quer chegar na sua casa agora, após a missa. A mãe depois dá uma risadinha, outra risadinha. E eu falo, essa cara mesmo. Mas por quê? Porque você tem que levar para a sua casa a bênção. Você veio buscar a bênção e tem que levá-la com você. Porque você foi abençoado. E você, uma vez que você foi abençoado, você está abençoado. Nele você está abençoado. É que a gente não faz valer a bênção. A tendência natural em nós, amados, é natural. Eu hoje tenho alguns pequenos cuidados comigo, padre. Não vou dizer que de vez em quando talvez eu não vacile, mas eu tenho pequenos cuidados. Se eu estou indo para a sua cidade, se por acaso eu me perder para chegar na sua cidade e errar o caminho, hoje eu faço das tripas coração para não amaldiçoar a minha distração. Eu levo tudo na esportiva. Eu não dirijo, mas eu faço com que o motorista também me ajude. Os dois a levarmos na esportiva. Falo, não, meu filho, nós não erramos o caminho. Não, padre, erramos não. É que nós queríamos conhecer esse lado de cá. A gente não conhecia essa região aqui, mas já já a gente chega lá. É uma forma que eu encontrei de não ficar mais nervoso, bravo, porque não vai adiantar nada eu ficar reclamando. Já erramos o caminho, vamos tentar agora acertar o caminho de novo. E é muito mais fácil voltar tentando acertar num clima de alegria do que num clima de tensão. Uma vez eu estava indo para o aeroporto com o irmão de comunidade e eu não sei o que aconteceu lá, que ele passou direto de Guarulhos. Eu olhei no relógio e falei, estou perdido, vou perder o voo. E ele foi tentando procurar o retorno para voltar para o aeroporto de Guarulhos, e esse retorno demorava. E eu alegre do lado dele, celebrando, festejando a nossa... o fato ocorrido. Chegou no aeroporto e ele disse, padre, posso fazer um comentário com o senhor? Eu falei, pode. Por que o senhor não ficou bravo comigo?
Eu falei, ia adiantar o quê? Já estávamos perdidos mesmo. E se o senhor perdesse o avião? Eu falei, ia adiantar o quê? Eu ficar bravo e adiantar alguma coisa, não ter perdido o avião? O senhor tem razão, padre. Falei, meu filho, é uma pedagogia nova que eu estou tentando entrar dentro dela. Não pense você que é simples para o padre. É difícil, porque dentro de mim dá uma vontade de explodir também. Mas eu controlo o meu desejo de querer saltar o fogo pela boca. Vou abençoar. É um exercício. Quando alguém der uma rata, e se você está dirigindo no volante, não xingue o irmão da frente que fez a bobeira na sua frente. Abençoe, que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe. Não mande ele para nenhum lugar, abençoe. É sério. Olha, eu morei em São Paulo 2 anos. Aquele trânsito foi tão pedagógico para o padre que só Deus sabe. Uma vez fiquei 4 horas, um trânsito de 15 minutos, 4 horas. E eu nessas 4 horas fiquei abençoando o trânsito. Eu falei, glórias a ti, Jesus, louvado seja. Bendito seja teu nome. Exercício. Você pode fazer uma grande diferença. Eu sempre olho para a minha comunidade hoje, Cachoeira Paulista, e falo para mim mesmo, minha comunidade é uma bênção. Como é que está a Cachoeira? Está uma bênção. Mesmo que esteja caindo no fogo aqui em cima, eu estou falando, está uma bênção, Senhor. Faz uma grande diferença aqui dentro. Eu descobri que meus cabelos estão caindo, né? Mas não caem mais devagar. Sabia? É um exercício. Por quê? Todo batizado, repita, é chamado a ser uma bênção e a abençoar. Olha, se vocês guardarem só esse númerozinho do catecismo, eu já estou satisfeito. Voltem para as vossas casas com essa consciência. Eu fui chamado a ser uma bênção para o meu marido, uma bênção para os meus filhos. Se eu sou empresário, uma bênção para os meus funcionários. Se eu sou trabalhador, uma bênção para o meu empresário. Eu sou chamado a ser. Já imaginou se as pessoas falarem o contrário? Olha, aquela pessoa é uma maldição. Na hora que ela pisa aqui, parece que o ambiente fica pesado. Porque olha, ela tem uma energia negativa. Já ouviram falar esses comentários? Alguém já ouviu? Levanta o braço. Eu já. Olha aí, a igreja toda já ouviu. Diga, Padre Edmilson, que Deus me livre. Esposa, nunca queira ser para o seu marido uma maldição. Marido, nunca queira ser para a sua esposa uma maldição. Consagrados aqui presentes, nunca queira ser para o seu coordenador, para o seu formador uma maldição. Mas também formador aqui presente, coordenador, nunca queira ser para os seus irmãos de casa comunitária uma maldição, por favor. Sejamos uns para os outros uma bênção. Uma bênção. E é um exercício, amados, um exercício cotidiano. Uma bênção. Eu luto para ser uma bênção para esses meninos. Que amanhã, quando eles se ordenarem padres, eles olhem para o Padre Edmilson e digam: o padre lá na minha casa, no seminário onde ele morou comigo, ele foi uma bênção. Que eles não me divulguem uma má notícia a meu respeito, por amor de Deus. Espero que não divulguem. Tenho lutado para que eles não divulguem a meu respeito uma má notícia. Por quê? Porque Jesus, Ele era a bênção por excelência no seu tempo. E Ele continua sendo para nós a bênção. O Evangelho, ele percorria todas as cidades povoadas, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidade. As pessoas que se aproximavam de Jesus faziam uma experiência com Ele da bênção. Nele, as pessoas eram abençoadas.
E hoje não pode ser diferente. Fica de pé. Segura na mão desse irmãozinho que está do seu lado, direito, esquerdo. Jesus, filho de Davi, me cura. Tu és o Santo de Israel. Diante de ti, Jesus, a tempestade se cala. Deus, meu Deus, honra a minha fé. 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 Peçamos essa graça ao Senhor agora, que Ele, como Ele curou o mudo, imediatamente, diz a palavra, o mudo começou a falar, causou espanto. Deixa Ele te curar também agora. O que tem fechado a sua boca. Você sabe que a bênção, ela precisa ser dita, né? Padre, Deus te abençoe. Não, peça, me peça. Eu tenho que falar. Não, você pediu a bênção. Eu deveria, mas eu estou fechando minha boca, tá vendo? Eu preciso expressar. Deus te abençoe. Ela precisa ser. Esse mudo, no momento em que ele foi curado, ele começou a falar. Aliás, aquele outro que foi curado na porta do templo Formosa, quando Pedro e João estão entrando no templo para a oração das 3, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, diz a palavra que imediatamente o paralítico ficou de pé, com uma certa dificuldade, claro, mas ele começou a pular, a glorificar a Deus, a louvar a Deus, porque ele foi ricamente abençoado. Ele deu glória. Os lábios dele se abriram para um louvor novo, porque naquele momento, em Jesus o Nazareno, ele foi abençoado. Me contaram que o Senhor ia passar. Fecha seus olhos. Canta para você mesmo, não canta para o padre, não canta porque a Ana Lúcia vai estar cantando, não canta porque eu estou te motivando, canta para você mesmo. Eu não sei qual é o milagre que você precisa hoje, por intercessão de Santa Paulina, não sei, mas você sabe. Canta. Me contaram que o Senhor ia passar, E que havia uma chance de eu poder e que enxergar. havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinha poder. Me disseram que tinhas poder Para ressuscitar e fazer o paralítico andar. para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé, declara isso. Renasceu dentro de mim a fé Que há muito eu já não que tinha. há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder como esse mudo. Eu senti meu coração arder. Eu gritei para o Senhor me Eu responder. gritei para o Senhor me responder. E você grita o quê para Ele te responder agora, nesta Santa Missa? Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Mais uma vez me contaram que o Senhor ia passar. Me contaram que o Senhor ia passar E que havia uma chance de eu poder enxergar. e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinha poder. Me disseram que tinhas poder Para ressuscitar e fazer o paralítico andar.
para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Levanta a mão do seu irmão e canta com ele. Renasceu dentro de minha fé. Dentro de mim. A fé Que há muito eu já não tinha. Que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder. Eu senti meu coração arder. Eu gritei para o Senhor me responder. Peça a bênção, suplica a bênção dele sobre a sua vida. Jesus, filho de Davi, me cura. és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra. Jesus, filho de Davi, repita. Jesus, filho de Davi, me cura. Insista com ele. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Só coloca a tua mão sobre o seu irmão que está à sua direita. Seja agora portador da bênção para ele. Peça a Jesus agora que toque nele. Peça a Jesus agora que o visite, que o alcance. Peça a Jesus agora que o abençoe com toda sorte de bênçãos. Toda sorte de bênçãos. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz a Timóteo: Timóteo, que o Senhor te dê inteligência em tudo. Esse em tudo é ser abençoado em tudo. Peça ao Senhor agora que abençoe esse irmão em quem você toca. Que a tua mão sobre ele, sobre ela, seja uma manifestação da bênção de Deus. Peça para essa criança, que essa criança cresça na presença de Deus. Que essa criança cresça, pai e mãe, peça, protegida por Deus, guardada dentro do coração de Jesus, dentro do coração da Virgem Maria. Que nenhum mal aconteça ao seu filho, à sua filha. Peça para Deus agora nesse momento. Peça ao Senhor que abençoe a casa onde esse seu irmão que você toca, ele mora. Abençoe a saúde dele. Peça a Jesus agora essa graça para esse irmão. Abençoa, Senhor. Se há alguma enfermidade no corpo dele, Senhor, eu peço agora que em teu nome, tu que és o Santo de Israel, ele seja agora curado, Senhor. Ele seja agora liberto pelo teu poder. Ele seja agora visitado pela tua graça, Senhor. Senhor, se ele está passando por alguma tempestade, ordena na vida dele agora, Senhor. Ordena para que toda tempestade se cale. A partir de agora, Senhor, desta oração que eu faço em teu nome, Senhor, que toda tempestade se cale na vida dele. Que ele possa te honrar, Senhor. Que a vida dele seja para o teu louvor, Senhor. Que a vida dele seja para a tua honra. Que a vida dele seja para a tua glória, Senhor. Que nele tu possa ser glorificado, Senhor. Nele, na vida dele, tu possa ser glorificado. Abençoa esse meu irmão, Senhor. Abençoa. Você que ora no Espírito, ora por ele na linguagem do Espírito, para que o Senhor cumule aquilo que você não sabe pedir. O Espírito vem em socorro. O Espírito ora em você, em favor desse irmão, em favor da vida dele nesse momento. Clama ao Senhor agora.
Senhor conhece as necessidades desse irmão. Que a sua oração seja, por mais simples que seja, uma oração poderosa, uma oração ungida, uma oração eficaz. Ora, ora com intensidade. Senhor, derrama toda a graça. Senhor, que essa oração seja 100% eficaz, Senhor. Se manifesta, Senhor, se realiza. Ou melhor, realize-se agora, por meio desta oração, sinais, milagres e prodígios pelo teu santo nome, Senhor, na vida desse irmão. Vem socorro, Senhor, vem auxílio. Toca, Jesus, toca poderosamente. Só o Senhor sabe. Só o Senhor tem a visibilidade do todo sobre a vida deste irmão. Tu tens o check-up geral, Senhor. Tu tens o último diagnóstico, Senhor, em tuas mãos. Realiza a tua obra, Senhor. Vai além do que eu pedi, além do que eu orei, Senhor. E realiza em favor dele a tua graça, Senhor. Que nele a tua graça seja mais do que eficaz. Que assim seja. Amém. Com a mão sobre ele, diga: que Deus te abençoe, meu irmão. Que a tua vida seja acumulada agora com toda sorte de bênçãos, bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Que assim seja, em nome de Jesus. Dê um abraço nele bem forte. CançãoNovaPlay.com. Assine já!